Olá, boa tarde a todos. Dando sequência em mais uma live da CBL. Estamos aqui hoje com duas pessoas, dois especialistas importantíssimos em direito autoral, em proteção e registro de obras. Eu sou o Vitor Tavares, presidente da CBL. Estamos na gestão na CBL já há 1 ano e meio e fazendo muitas coisas, inclusive muitas ações, inclusive criamos uma plataforma nova para registro de obras, que é o blockchain, que quem vai falar sobre isso depois vai ser a nossa Fernanda Garcia, especialista em direito autoral, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro e também advogada. Temos também o Dr. Gustavo Martins de Almeida, especialista também em direito autoral e advogado do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Pessoal, boa tarde. Quero começar com vocês dando as boas-vindas. Vou passar a palavra agora para a Fernanda, para ela já dar as boas-vindas e dizer o que nós vamos abordar nesta tarde agora. E depois nós vamos falar, automaticamente entra o Dr. Gustavo, que vai fazer também a apresentação sobre direito autoral e proteção de obras. Fernanda, é com você. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gustavo, por estar junto aí com a gente. E eu trouxe uma pequena apresentação aqui. A minha parte eu vou abordar um pouco mais a questão do registro mesmo em si e os serviços que a CBL está oferecendo nesse momento. E o doutor Gustavo depois vai falar um pouco das obras, né, Gustavo, de direito autoral, e a gente vai complementar um ou outro aí o trabalho. Eu vou colocar aqui a apresentação. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar com vocês aí nessa live. Só um minutinho que eu já vou colocar aqui. Está aparecendo? Está aparecendo, Vitor? Sim, Fernanda, está aparecendo. E muito bem. Pode continuar, tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde. Então, hoje a gente está aqui para falar do direito autoral, proteção e registro, e a proposta da CBL. Eu queria contar um pouquinho, antes de começar, um pouco do que o Vitor comentou sobre o que é a CBL Serviços. A gente pensou nessa plataforma, né, Vitor, com a diretoria, para oferecer a gama mais completa de serviços possíveis aí para o momento da edição do livro, para atender os autores, as editoras. Então, hoje, a gente conta já com a emissão de ISBN. ISBN é o número padronizado do livro, é o número que toda publicação no mundo leva. No Brasil é a CBL, quem é a agência responsável pela emissão dos ISBNs. Nós também prestamos o serviço de emissão de ficha catalográfica, que trata da catalogação na fonte, né, com a classificação com relação aos temas e assuntos das obras. E agora esse novo serviço que nós passamos a oferecer esse mês, que é o registro de obras, né, de direitos autorais de obras e contratos. Vou contar um pouco. Todos esses serviços estão integrados na plataforma, né, com um único login e senha, então é bastante fácil, é bastante rápido. Eu sugiro que todos façam uma visita lá ao nosso site, que eu vou mostrar no final o endereço, e vejam como é que está funcionando a plataforma. Então, com relação eu trouxe aqui uma coisa bem focada sobre a questão do registro mesmo, porque a gente percebeu que na primeira live que nós fizemos sobre o blockchain, tinha muitas dúvidas com relação à possibilidade de registro no blockchain e via CBL. Então, o que dispõe a lei do direito autoral? A lei que está vigente é a lei 9.908, qual que é, Gustavo? 9.610. 9610. 9.610/98. E a 9.610, ela dispõe no artigo 19 que o registro, ele é uma deliberação do autor, uma faculdade, um desejo. A obra, ela deve ser registrada se assim o autor entender e quiser, mas o fato de não ter registro não quer dizer que a obra não é protegida. A própria
Lei 9.610, já faz uma presunção de autoria a partir da primeira publicação. Mas o registro, ele é uma forma de preservar o autor enquanto a obra está inédita, enquanto o trabalho está sendo... está concretizado, mas ainda não está publicado. Então, é uma possibilidade. Quando questionam um pouco sobre para que serve, então, o registro, né? O registro, na verdade, ele serve para criar um marco temporal sobre a existência da obra e a declaração de autoria. Quer dizer, você está com uma obra inédita, guardada no seu computador. Enquanto você não publica, não tem nenhum vestígio ainda de prova dessa publicação, certo? O que acontece é que na dinâmica de hoje as coisas são muito rápidas, né? Você passa para um avaliar, passa para outro, a gente usa muitos recursos de WhatsApp, de e-mail, e assim, é uma circulação que não tem fim, né? Quando você põe um documento na internet, ainda que não seja público, ou nos seus próprios... no seu WhatsApp ou em seus outros aplicativos de comunicação, isso tem uma questão que a obra, você já não tem mais controle sobre ela. Então, o registro de direito autoral, ele cria esse marco temporal, quer dizer, você terminou a sua obra, você vai lá, registra, eu, Fernanda, estou registrando na data de hoje a obra O Tempo Voa. Memórias de uma Quarentena, não sei. Naquele momento, você produziu uma prova ali que cria um marco temporal, quer dizer, qualquer coisa que seja publicada depois daquilo, você tem um recurso, um eventual plágio, uma eventual contrafação, uma utilização indevida do seu trabalho, você vai ter uma prova demonstrando que anteriormente, você já tinha criado aquela obra e já tinha declarado a sua autoria sobre ela. E quando a gente fala em produzir prova, a gente está falando de Código de Processo Civil, né? Então, trouxe aqui um artigo também que a gente explica um pouco o que é entendido como prova no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que são todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código. Então, assim, só nessa primeira sentença você vê que é uma coisa bastante ampla, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, existem modalidades de prova previstas no Código de Processo, uma é a prova documental, o registro se enquadra dentro dessa prova, mas qualquer tipo de prova pode ser produzida para provar um direito, inclusive o direito autoral. O registro se enquadra nas provas documentais. Você criou um documento dentro de um ambiente seguro, que é o registro de blockchain, né? O objetivo aqui hoje não é muito falar de blockchain, mas eu vou explicar um pouco para contar um pouquinho por que isso é seguro. Ele é um registro descentralizado. O blockchain é como se fosse um livro de registros virtual. Então, quando você cria um registro ali, aquilo está descentralizado em inúmeros computadores pelo mundo. Então, qualquer falha que tiver um computador desse, esse registro não some. Essa descentralização também, ela cria uma outra segurança bastante recomendável para esse tipo de serviço, porque ele não é passível de alteração. Como o registro é descentralizado, é impossível reunir tudo para alterar um registro. Então, isso traz bastante segurança para a proposta de registro que nós estamos fazendo na CBL. Aqui eu trouxe um pouco da cara do nosso site para mostrar um pouco, é bastante simples, né? Você vai fazer o registro, colocar o título da obra, quem é o titular, quem são os participantes, no caso de obra em coautoria, e fazer fazer o upload do arquivo da obra. Todos os tipos de obra protegidos pela Lei 9.610 podem ser registrados na plataforma, tá? Então, poema, o texto literário, um livro todo, uma ilustração, um roteiro de cinema, tudo que você possa materializar de alguma forma em um documento pode ser objeto desse registro, porque o direito autoral não protege ideias, acho que o doutor Gustavo vai entrar um pouco nisso também, mas ele protege o que está materializado ali naquele trabalho. É bastante simples, você faz o upload,
Quando você faz esse upload, o registro é bastante, você faz um cadastro, insere a obra, faz o pagamento e vai receber um certificado como esse que está como exemplo aqui na tela, tá? Ele é bastante simples, a ideia é que seja uma ferramenta bastante ágil e bastante prática e que facilite a vida de todos. O fato de ir para o blockchain, que é um registro público e que todos podem verificar aquele registro, não quer dizer que a obra vai estar disponível. O que a CBL criou foi a aplicação para o blockchain. O blockchain em si, sozinho, ele é uma ferramenta bastante útil, mas ele precisa ter aplicações para utilização. Então, o que essa aplicação que a CBL criou faz? Ele vai vincular aquele arquivo que é o seu trabalho àquela hash de registro que foi criada no momento do registro do blockchain. Então, no momento que você precisar produzir uma prova, você vai juntar esse documento com essa hash que comprova o registro, o seu arquivo, isso vai estar na sua área de usuário com acesso só seu. A CBL só vai acessar arquivos quando tiver eventual pedido judicial, quando for questionada por algum juiz. Esses arquivos, eles não são abertos para a equipe da CBL, ele fica só na sua área, tá? A mesma coisa com os contratos. A gente criou aí a possibilidade de você registrar os contratos. A finalidade é a mesma também, né? Você vai criar um marco temporal que serve para produzir prova em eventual conflito aí de existência de contratos. É uma forma de você vincular a um tempo aquele acordo que foi feito. Se surgir um documento depois, você tem uma presunção de validade daquele contrato que foi registrado na plataforma usando a mesma tecnologia do blockchain, como eu comentei. Os contratos também não ficam disponíveis para a consulta das pessoas em geral, o que fica disponível é a hash do registro, e o contrato fica vinculado ali dentro da sua área de usuário. Somente você acessa aquilo, ou quando, por determinação judicial, que a própria lei prevê, se a CBL receber algum tipo de ordem judicial para demonstrar que aquele arquivo está vinculado àquele registro, ela vai atestar isso. Foi bastante rápido aqui, acho que o Gustavo vai detalhar bastante agora para a gente quais são as obras que podem ser protegidas, o que não é protegido. E, por favor, pessoal, visitem lá o nosso site, registroautoral.org.br, e o site da CBL, cbl.org.br, basta clicar em serviços para conhecer todos os serviços da CBL. Obrigada. O doutor Gustavo. Obrigado, doutora Fernanda. Antes da sua apresentação inicial, eu já quero aqui agradecer o pessoal todo esse pessoal que está nos acompanhando. São mais de 250 pessoas aí que estão aí conosco nesta live, e nós temos aí já um número legal de perguntas e perguntas interessantes que vão servir para todo mundo que está interessado nesse assunto, tá? Então, depois da sua apresentação, doutor Gustavo, nós já temos aqui algumas perguntas para interagir com os nossos amigos de casa. Está com você, doutor Gustavo. Fique à vontade. Boa tarde, Vitor, Fernanda, boa tarde a todos as centenas que estão nos ouvindo aí. Eu queria cumprimentar, então, a CBL na pessoa do Vitor, cumprimentar o SNEL, Sindicato de Editores de Livros, na pessoa do Marcos Pereira também, são as entidades que protegem o mercado editorial no Brasil. É necessário também dar um abraço aqui, carioca, para o pessoal da Comissão de Engenharia Doutoral do Rio aqui, e da OAB Federal, Fernanda Sauer, Silvia Gandemann, Sidney Sanches, enfim. É um prazer muito grande estar no meio dessa turma do mercado editorial. Eu digo, essa garotada nova aí do e-book, é uma pena que eles não sabem o cheiro de papel velho numa biblioteca, né? Muito gostoso isso. Então, a gente lidar com essa turma que cria o livro, que é por trás daquelas folhas, daqueles cadernos, quanto suor, quanta imaginação, quanto sacrifício para aquela ponta do iceberg que é o livro ser criado. E nós, então, advogados, aqui tratamos da proteção do registro do livro, das questões relativas ao mercado editorial, que, graças a Deus, vão se ampliando hoje em dia
não só em complexidade, como também em variedade e também, é necessário dizer, pelos problemas decorrentes da concorrência. Eu digo, o espetáculo bom tem cambista. Então, quando o pessoal procura livro, está copiando, está agindo, é porque tem interesse. A Fernanda tratou muito bem aqui, como sempre. Fernanda é amiga antiga, nós já tratamos de muitas questões de direito autoral pela CBL e pelo SNEL, com vários temas. Daria até um livro, né, Fernanda, para a gente fazer sobre o que a gente já cuidou. Isso. E, então, ela falou do registro, mas eu vou ver aqui, essa que é uma coisa muito complexa, botar uma apresentação na tela. Mas eu vou tentar ver se eu ponho aos poucos a apresentação na tela aqui. Primeiro ponto, vamos ver aqui. Então, vocês conseguem me ver aqui na tela? Acho que sim, espero que sim. Consigo me ver na tela. Essa questão nova da tecnologia, né? Da tecnologia. Então, o garoto vê o pai com uma máquina de escrever e comenta. Nossa, como é que ela imprime enquanto você digita, que coisa moderna, né? Então, hoje em dia, a gente tem esse aspecto de novidade no direito autoral, né? Que, na verdade, é uma criação antiga, que vem sob formas diferentes. E o primeiro ponto, o autor é a pessoa física criadora de obra literária ou artística ou científica. Então, a lei dá ao autor a condição de criador. Quem cria é que é o autor. Uma pessoa jurídica, ela pode ser a titular do direito autoral, mas o criador é a pessoa física. Então, como é que a gente faz, e a Fernanda trouxe aqui, a prova, na verdade, perante terceiros. E quando você escreve um livro, você já sabe que você escreveu, você é o autor. Agora, como provar perante terceiros que você é o autor da obra? Então, a questão da anterioridade é relevante, porque pode haver coincidência de ideias, uma questão de boa-fé, mas pode haver também a má-fé de alguém que copie o plágio, né? Pode ser uma coisa que exista constantemente. Hoje em dia, a gente tem várias questões relativas a plágio aqui. Então, eu volto para a minha tela aqui. Primeira questão é essa. O autor é a pessoa física criadora da obra. Este é o primeiro ponto da lei de direito autoral, que deve ser ressaltado. A empresa é titular. Você pode criar um direito, uma obra e ceder para uma empresa, mas o autor é a pessoa física. Então, quem vai registrar lá a criação da obra na CBL, basicamente, é a pessoa física. Pode ser até que ela queira registrar a transferência dos direitos autorais dessa pessoa física para uma empresa. É possível. Quantas eu até, na minha dissertação de mestrado, sustentava que o direito autoral pode ser um bem objeto de garantia. Eu posso dar em objeto de garantia de um empréstimo os direitos sobre uma obra famosa, literária, sobre um quadro, sobre uma escultura. Então, o direito autoral deixou de ser aquele gueto daquele criador obscuro e isolado, para hoje em dia, com a amplitude tecnológica, se transformar num meio principal, ainda mais nessa área de quarentena, de aproveitamento de lazer, de fruição de livros, de audiovisual. Nós estamos cogitando aí, eu já vi pessoal do teatro, de fazer um teatro online. A peça é passada online para as pessoas. Aqui no Rio, daqui a 2 semanas, minha família comprou já ingresso para assistir um filme no drive-in. Eu assisti Batman no drive-in no século passado, mas está voltando agora. O pêndulo da história está trazendo de volta o drive-in, o audiovisual. Os museus em que entidades estáticas que recebiam o público, hoje são entidades dinâmicas que vão visitar o público na sua casa. Houve uma inversão do fluxo. E o direito tem que ficar atento a isso. Como é que ele controla as imagens do museu em relação ao autor das obras que vão visitar? Como é que ele controla uma grande polêmica, a questão do direito autoral sobre as lives? O ECAD está querendo arrecadar direito sobre as lives musicais, porque, na verdade, são execuções públicas de músicas.
e está havendo uma certa fricção, um certo atrito, né? Essa pandemia causou muita mudança súbita de uma hora para outra. Eu digo, o mundo que vinha seguindo naquele moto de o que a gente tem que fazer é pedalar, e a bicicleta bateu no muro do Covid e está todo mundo caindo para trás. O dominó das bicicletas está caindo para trás e nós estamos enfrentando um novo ciclo de vida para apresentação. Eu vou voltar já já ao PowerPoint, não sei se vai aparecer, não aparecer, alguém me dá um sinal aqui da técnica, tá ok? Mas já já volto. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é: autor é criador da obra, e nós estamos num ponto em que a tecnologia está oscilando. Saímos do Gutenberg, quer dizer, nós tínhamos a cultura da tradição oral até Gutenberg. Gutenberg inventa o tipo móvel. Temos a cultura do registro físico no papel. De 1400 e tanto, 1500 até 2000, ficamos aferrados ao papel, e em 2000 sai do papel e volta para o imaterial. Esse é o pêndulo da história, que oscila entre o imaterial, material e imaterial. E o direito vai que nem um guarda-chuva lá correndo para proteger esses hábitos do povo, os hábitos do mercado editorial. Então, eu vou botar agora a segunda imagem do PowerPoint na tela. Vamos ver se ela entra direitinho. Está aqui. Esse é um quadro, um desenho do Milor Fernandes, que, para uma apresentação didática, eu tenho permissão legal para exibir. Então, ele botava que na ponta do lápis era o processador de texto e a borracha era o deletador. Tá? Então, vocês vão vendo como é que muda no tempo a visão do... E o Milor Fernandes é um pensador genial, tradutor, intelectual, filósofo, falecido, que deixou uma obra vastíssima, né? E como é que ele, então, deixa para nós essa visão que ele tinha de um simples lápis, que, afinal, é um instrumento que liga a imaginação do autor ao papel para ser provada e protegida depois da criação, certo? Volto para cá e menciono aqui, um momentinho só. O artigo 12 da lei. Eu estou fazendo uma exposição que vai intercalando e vai complementando aquilo que Fernanda disse. Ou seja, para se identificar, então, a lei 9.610/98, Lei Brasileira de Direito Autoral, que os autores, os editores e os ilustradores devem ter um exemplar no seu escritório, na sua casa, basta baixar na internet facilmente. Então, olha só o que ela diz. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica, poderá usar seu nome civil, completo ou abreviado. Nós temos aqui o caricaturista Lan, que é o Lanfranco Vasari, usa apenas Lan. Quantos caricaturistas eu uso o nome mais fácil? Ike, Aroeira, tem o seu nome designado, até por suas iniciais. O Prince tinha um símbolo que desenhava. Pseudônimo, nós tivemos aí Stanislau Ponte Preta, vários outros autores que escreviam com pseudônimo, né? Ou qualquer outro sinal convencional. Então, um autor pode, e aqui é o criador da obra, se identificar por vários sinais que vinculam o seu nome à obra. Sempre que você falar essa de Queiroz, você está ligando aos Maias, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Lan, a caricatura dele, Brecheret, as esculturas de São Paulo. A obra, a criatura e o criador se vinculam pelo nome. Mas esses são fatos notórios que, digamos assim, independem de prova. A pergunta é, num momento em que um jovem, um garoto, olha para um livro e pergunta: só não sei onde se põem as pilhas. Não sei se estão vendo aqui a minha apresentação. Eu botei em share screen.
Estamos vendo, Gustavo. Ok, obrigado. Tá bom. Então, é um fenômeno. Eu digo, a gente, às vezes, a imagem é muito significativa para nós que já conhecemos isso, em relação ao novo livro. Eu digo, a geração, no meu tempo, era o teenager, hoje em dia nós temos o screen ager, né? É a garotada que vive na tela, né? Que mexe com a tela, é a geração tela. Todo mundo usa os dedos para mexer na página, não vira mais a página. Então, complementando, eu já estou chegando aqui ao final para a gente atender as perguntas, como é que se lida com mudança tecnológica, proteção e com gerações várias, né? Autores, hoje em dia apareceu recentemente Rubem Fonseca, em altíssima fase de produção, Luiz Alfredo Garcia Rosa recentemente, infelizmente várias pessoas faleceram com altíssima produção, pessoas que são do século passado e que não estão acostumadas a essa súbita mudança tecnológica, né? A minha mãe, Dona Heloísa, ela só viaja com um cartão de embarque impresso. Ela não admite que no celular vai estar a passagem dela, porque ela acha que não vai viajar. Então, tem que imprimir a passagem. É o resquício do material para o imaterial, né? Já estou concluindo, Fernando, já vi que o Vitor está cheio de perguntas para a gente lá, perigosa, e a gente vai ter que conseguir se safar. E a próxima questão aqui, o próximo ponto, esse aqui, então. Agora, considera-se, então, a lei considera autor de obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver em conformidade com o uso, indicado ou anunciada essa qualidade na sua utilização. Traduzindo, se não houver uma prova em contrário, e talvez aí entra o registro, quem publicar um livro, executar uma música, dizendo-se como sua, apresentar uma escultura como sendo sua autoria assinada, mostrar uma fundição em bronze com as suas iniciais. Quem tiver uma obra apresentada publicamente como sua, se não houver prova em contrário, é o autor. Então, nós temos que dar uma certa segurança, um certo controle na prova perante terceiros, o registro, que não é obrigatório, mas é importante para que a gente faça a prova disso. E ainda, no mundo dos livros, está em uma biblioteca em que o observador fala Kindle, Nook, Sony Reader. Você tem uma biblioteca impressionante. Né? Como é que a gente registra, então, hoje em dia, né, aquelas bibliotecas, os livros que a gente tem? Essa biblioteca do passado, cheia de papel, que ocupa espaço. O meu escritório, hoje em dia, eu tenho num pendrive toda a coleção da revista Forense, toda a coleção, nem mais o pendrive, agora está na nuvem, né? Mais uma imaterialização da obra, né? Então, vai havendo um fenômeno da compressão das mídias. O celular, hoje em dia, é um aparelho que tem câmera, gravador, reprodutor, calculador, e até fala no telefone também, né? Então, eu estou querendo só dar uma visão global de como o panorama, o pano de fundo do direito autoral se insere e tem no registro um auxílio para a prova da anterioridade das obras, e o que hoje em dia é muito importante, e já estou aqui, né, dizendo, a própria lei diz que a proteção independe do registro, mas num mundo mais tranquilo, num mundo de menos tecnologia, de menos circulação, é fácil você provar. E aqui eu trago um caso, para aqueles que muitas vezes questionam, é uma ação da Bahia de 1996, está em vermelho ali embaixo, em que uma pessoa acusou o Skank de plágio. Essa ação demorou 20 anos, foi julgada agora em 2019, quase 20 anos para ser julgada,
e essa pessoa tinha um registro que foi questionado. Então, o Skank não tinha o registro da obra, ele usava a obra dele, como estão essas 6 músicas, Eu Disse a Ela, Garota Nacional, O Chiver, e a pessoa, então, questionou essas obras, dizendo que elas eram de sua autoria, mostrando um registro. Mas houve um processo que demorou muito tempo, aí esse prazo que vocês estão vendo, 20 anos, e acabou que o Skank ganhou. Mas quanto tempo gasto, quanto dinheiro gasto, quanta apurrinhação, bloqueio de contas, etc., por conta desses aspectos, né? Então, eu falo sobre a questão que a proteção independe do registro, mas é recomendável. Uma fotinho melhor, eu encerro aqui essa apresentação e agora vamos, Fernando e eu, duelar e tratar de fazer o contraponto entre um e outro para ver se vocês têm um proveito dessas questões, o que diz a lei e o que vem em nosso auxílio, o registro. Cai. Opa, caiu, doutor. Ele volta já. Doutor Gustavo, daqui a pouco ele aparece novamente, mas ele já estava encerrando e a gente vai dando continuidade, né, Fernanda? Vamos lá, a gente vai respondendo assim que o Gustavo voltar. A nossa live, né? Mas nós temos aqui, como tinha dito, aqui uma quantidade bastante significativa de perguntas, e perguntas que super interessantes. De repente, essas perguntas que se a gente não conseguir responder todas, que nós temos aí mais 29 minutos, 28 minutos para a gente terminar essa live, aquelas que não forem respondidas, vocês podem fazer essas mesmas perguntas para registro@cbl.org.br e escrever essa mesma pergunta para a CBL, que a equipe da CBL terá o prazer de responder e tirar suas dúvidas. Temos aqui, Fernanda, o Marco Seco e também a Sara Cristina. Ela pergunta o seguinte, os dois perguntam: fiquei em dúvida, acho que foi na sua apresentação, então, pelo que eu entendi, o registro é apenas temporal. Se alguém provar uma data anterior ao meu registro na CBL, ele terá os mesmos direitos? É para você, Fernanda. E é a mesma pergunta da Sara, da Cristina. Tá, é exatamente isso. É um marco temporal. Como é que funciona isso? Isso não é só para o registro da CBL, tá, gente? É para qualquer tipo de registro. Todo registro é uma presunção de veracidade, é uma prova que você constituiu e materializou. Se você registra uma obra que não é sua, né, que é de um terceiro, e esse terceiro, de alguma forma, consegue provar que tinha elaborado essa obra anteriormente ao registro, é possível que o registro seja contestado, né? Isso pode acontecer de fato. Por isso que o que tem que ser registrado são obras de autoria própria, originais, é isso que o registro protege. Não sei se foi clara, depois perguntem aí se a pergunta não fosse essa, mas me pareceu que é isso. Agora, o registro ele é definitivo. Uma vez registrado, o blockchain, inclusive, é definitivo. Isso não volta no tempo. Você fez o registro da sua obra, está feito. Tá? Ele não é temporário, ele é válido definitivamente. Muito bem. Dr. Gustavo está de... Voltou. Tudo em ordem aí, doutor Gustavo? Tá nos ouvindo? Eu apertei o botão errado, eu sei escrever com lápis, esse negócio de tecla é muito complicado, mas eu estou aqui. Não tem problema. Então, só para a gente dar sequência, tem aqui uma pergunta aqui de um colega aí que está nos assistindo, chama Juvenal Lourenço. Tenho interesse em publicar um livro publicado na década de 70 na França por um autor francês. Lá, este livro tornou-se domínio público graças a um processo judicial. Isso significa que tornou-se domínio público no mundo inteiro também. Eu poderia editá-lo no Brasil sem pagar direitos autorais? Doutor Gustavo? Bom, estou achando difícil um livro publicado em 70 se tornar estar em domínio público,
porque normalmente são 70 anos após a morte da pessoa. Eu não sei que processo milagroso é esse que conseguiu reduzir o prazo do domínio público. Eu consigo prazo até, eu conheço caso de prazo de extensão de domínio público. Na França tem uma lei que as pessoas na Segunda Guerra Mundial, esse prazo não correu. No Brasil tem um processo de Eça de Queiroz, porque por conta de herdeiros que o sucederam, até tem um artigo no Publish News sobre isso, o prazo foi estendido do domínio público nessa de Queiroz. Agora, se ele afirma que está em domínio público segundo a lei francesa, então, por uma decisão francesa, é claro que ele pode publicar, mas eu me certificaria disso com mais cuidado, porque se não estiver em domínio público, evidentemente, o titular já falecido, os titulares do autor já falecido irão cobrar dele uma indenização, ok? Eu acho que um outro ponto para observar, Gustavo, é o seguinte, que o que está em domínio público é o texto original lá na França também, né? Eventuais traduções que tenham sido feitas dessa obra posteriormente, adaptações podem não estar em domínio público, né? Uma tradução para o português feita posteriormente, pode ser que o tradutor ainda detenha os direitos autorais. É sempre importante observar isso também com relação às obras em domínio público. Fernanda sustentou uma coisa muito boa. O próprio Milor Fernandes, que acabei de mencionar, traduziu uma obra que estava em domínio público, porém a tradução dele passou a ser uma obra original protegida. E uma emissora de televisão, na época, fez um caso especial baseado nesse texto, e ele moveu uma ação e ganhou, apesar da peça original estar em domínio público, a tradução dele se tornou uma obra protegida. Porque é uma obra nova, né? O tradutor tem os direitos autorais sobre a obra. Fernanda, nós temos aqui mais uma pergunta interessante aqui. Tem aqui a Cristiane Lira. Ela pergunta, isso aí é para você, Fernanda, principalmente para a senhora doutora Fernanda, que agora nós estamos, a CBL está com o ISBN, né? Ela que é a entidade, a Agência Nacional do ISBN no Brasil, homologada pela Agência Internacional da Inglaterra, e ela faz uma pergunta aqui muito interessante que vários editores já fizeram lá para a gente na CBL. Quem já tinha o ISBN registrado continua com o mesmo código do editor? A editora continua com o mesmo código? Acho que é interessante você tirar essa dúvida. Vamos contar um pouquinho disso do ISBN também. O que acontece? No momento em que foi feita a transferência de agência, a agência internacional forneceu novos lotes de ISBN, tá? Com uma numeração de país diferente, né? A Biblioteca Nacional estava trabalhando com 85, essa numeração já estava chegando ao final, então a agência internacional passou para a gente lotes a partir do 65, que é o número do Brasil. Então, os editores, as pessoas que utilizam o ISBN, receberam esse número com 65 novo, tá? Então, a partir da agência na CBL, toda a numeração vai ter a numeração de Brasil 65. Porém, os outros ISBNs que você já tirou na Fundação Biblioteca Nacional com o número anterior, com o seu prefixo anterior, eles continuam válidos também. Tudo que foi feito no passado continua válido. Acho que é isso. Ok? Então, vamos lá. Temos mais um aqui, Ricardo Nairo Souza. No registro, tem que colocar toda a obra, doutor Gustavo? Sim. Você quer publicar a obra, você vai publicar a obra completa, e não parte da obra, né? Então, não tem problema. Hoje em dia, você pode, muito fácil, condensar no PDF. E só um complementozinho rápido, é importante ver que a obra literária tem o ISBN, a obra musical tem o ISRC, o International Standard Recording Code, mas você não existe hoje em dia um registro para obra visual, obra de artes plásticas. Então, esse quadro aqui atrás do Carlos Scliar, do pintor Carlos Scliar, por exemplo, eu não tenho onde registrar. Eu acho que é possível até alguém que tem uma obra importante tirar uma foto e registrar na CBL. É uma forma de prova, entendeu? Outros órgãos... Possível. É possível, viu, Gustavo? Essa questão, por exemplo, de escultura, você dando a dimensão da obra. Hoje em dia estão derrubando escultura pelo mundo, um absurdo. Eu digo, a escultura do futuro vai ser feita de holograma, que ela é permeável, não derruba, não quebra e é mutável, né? Então, é a tecnologia. Então, eu acho que
o registro como está sendo feito, e com o dedo da Fernanda e do Vitor a coisa é boa, a gente sabe. Então, vai ser útil, acho que, para todo o mercado ter uma alternativa confiável junto ao blockchain de registro de obras de direito autoral. Muito bom, isso aí, estamos tirando bastante dúvidas. É isso aí, doutora Fernanda. A Joy Maldon. Olá, a lei do livro cita que os registros devem ser feitos na Biblioteca Nacional. Esse registro da CBL teria o mesmo efeito, Fernanda? Doutora Fernanda? Sim, conforme a gente explicou, com a finalidade de produção de prova. A lei do livro, na verdade, ela fala no registro de ISBN, né? Eu vou até abrir aqui para a gente dar uma lida no texto, mas a lei que trata do registro de obra do direito autoral é a Lei 9.610, não é a Lei do Livro. A Lei do Livro, ela trata da política do livro e do livro. O que ela diz com relação à Biblioteca Nacional é o seguinte, não sei nem se ela fala da Biblioteca Nacional especificamente, ela fala que os livros brasileiros devem receber numeração padronizada. E quando ela diz isso, ela está falando de ISBN. Então, naquele momento em que a lei do livro entrou em vigor, o ISBN estava sendo feito pela Biblioteca Nacional, né? Nesse momento, ele está sendo feito pela CBL, porque a CBL passou a ser a agência brasileira do ISBN. Ele diz o seguinte, olha, livro brasileiro publicado por editora sediada no Brasil, em qualquer idioma, impresso ou fixado em qualquer suporte, de editor sediado no Brasil. Aí ele vai dizer com relação à numeração aqui mais à frente. Deixa eu encontrar o artigo. Aqui, ó, na editoração do livro é obrigada a adoção do número internal padronizado, bem como a ficha de catalogação para publicação. Aqui ele estava se referindo ao ISBN. Talvez também a dúvida seja com relação à própria lei do direito autoral, tá? Se for a lei do livro, é isso que ela diz. Se for a lei, a lei 9.610, que é a lei do direito autoral, o artigo 19 que eu citei na apresentação, ela explicita, né, Gustavo, que é uma faculdade do autor esse registro na Biblioteca Nacional. O autor pode registrar se ele assim desejar, tá? Ele pode registrar em outros órgãos, ele pode registrar no cartório, ele pode produzir prova de várias formas, tá? Essa é mais uma opção, o registro em blockchain. A ideia do registro em blockchain é pela segurança, pela rapidez, e como a gente demonstrou, é permitida a produção de qualquer tipo de prova em juízo, né? Desde que não seja obtida de forma ilícita, né? A prova lícita, ela é válida. Então, esse é o esclarecimento. Eu fiz com relação à lei do livro, que é a 10.753, e com relação à lei do direito autoral, que é a 9.610. Muito bem. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui dos nossos técnicos, que eu acho interessante fazer. Qual a diferença, doutor Gustavo, entre o registro da obra e o registro do contrato? Ótimo, boa pergunta. O registro da obra, ele documenta a autoria da obra, isto é, que aquela obra foi criada por uma determinada pessoa. Então, eu registro a obra como sendo minha. É um registro atributivo de declaratório de propriedade. Ele me declara que eu sou proprietário da obra. Já o contrato, obviamente o contrato, ele é feito entre duas pessoas. Ninguém faz um contrato consigo mesmo, né? Quer dizer, a obra, o registro da obra seria um contrato meu com a obra, né? O papel aceita tudo. Então eu escrevo, o papel aceita e está comprovado. Já o contrato é um acordo de vontades entre as partes. Então, digamos que a Fernanda, que escreveu o futuro sucesso, O Tempo Voa, né, disputado pelas editoras, vai ter seu livro publicado, mas daqui a algum tempo a editora X, que a publicava, terminou o contrato e ela resolveu, por uma questão de conveniência, publicar pela editora Y. Então, ela muda de editora e o livro vai ser vendido no exterior.
Então, é conveniente que este contrato, transferindo os direitos de edição da editora X para a editora Y, esteja registrado, porque ele dá publicidade para o público inteiro de que o livro é publicado pela segunda editora, e quem receber os direitos e tiver que pagar royalties, sabe a quem pagar. Paga para a editora Y, então. É uma forma de saber quem está com titularidade da obra A, B ou C, porque às vezes os autores mudam de editora, então um contrato numa obra que vai ser publicada, exportada, para a prova perante o governo, que a titularidade da obra mudou da editora A para a editora B por conta da inclusão no FNDE, então esse contrato é registrável para mostrar que houve uma mudança de titularidade, ou mesmo até uma oneração, como eu falei, eu posso dar em garantia os direitos autorais de um determinado livro para um empréstimo, para fazer um parque gráfico de uma editora, eu posso dar em garantia os recebíveis da obra. É a modernidade que vai seguindo o nosso mercado editorial. Muito bem, isso aí. Tirando dúvidas. Fernanda, tem uma outra questão aqui que eu acho muito interessante e acaba respondendo vários amigos. Qual a diferença do registro de direitos autorais para e-book e o livro físico? São as mesmas coisas? Quando a gente está falando de registro de direito autoral, a gente está falando daquele texto, daquela criação. Então, assim, se você faz um registro de direito autoral, ele garante os seus direitos independente da forma que vai ser publicado, ou e-book ou em livro impresso. Já o ISBN, que é diferente do registro de direito autoral, acho que às vezes tem uma confusão com relação a isso, acho que vale a pena contar. O registro ele serve para proteger o direito de autor. O ISBN é um número de identificação internacional da obra, quando o livro já vai ser publicado. Então, o registro de direito autoral serve para qualquer utilização que for ser feita daquela obra registrada. Já o ISBN, você vai ter um ISBN para livro digital e um ISBN para livro impresso, porque são publicações diferentes, tá? São coisas distintas, tanto o ISBN e o direito autoral são coisas distintas e os tratamentos são diferentes também. Não sei se eu fui claro. Ok. Gustavo, o doutor Gustavo, quer complementar a resposta da Fernanda? Não, acho que não só para dizer que ajuda na hora da compra de um livro. Você pode comprar um livro pelo ISBN, em vez de anotar o título do livro e tal, manda o ISBN do livro que eu vou comprar pelo ISBN. Você tem uma referência, é a certidão de nascimento do livro, que válida no mundo inteiro, até para compra, para aquisição de livros é importante para efeito de aquisição mais fácil. Tem um colega aqui fazendo uma pergunta, Lander Boçois. Código hash ou hash serve como prova? Se vocês conhecem, se não, a gente... O código hash, Vitor, é a geração alfanumérica que é feita quando você faz o registro no blockchain. Ele é um instrumento para localização daquele registro, para comprovação de que aquele registro foi feito ali. Então, como eu expliquei lá na apresentação, o que vai fazer? A CBL criou um aplicativo que consegue demonstrar que determinado arquivo foi registrado por tal pessoa em data específica. O hash é a ferramenta que você vai ter para consultar lá na cadeia de blockchain, tá? Que é o Ethereum. O autor, quando vai estar dentro da CBL, ele vai ter tudo isso ali dentro da página dele. O nome, o hash, o arquivo da obra, mas a hash é uma estipulação alfanumérica para encontrar onde é que foi feito esse registro, tá? Ok. Muito bem. Outra coisa, por exemplo, eu tenho um livro assim. Esse livro aqui, ele é uma tradução. A editora compra a tradução dos direitos para produzir no Brasil em português de uma língua estrangeira, nesse caso em espanhol. Aí fez-se a tradução. Lógico que a obra a origem é espanhola, tá registrado lá e tem o direito do autor lá na Espanha. Aqui no Brasil, a tradução, para eu ter o direito dessa tradução, eu preciso de registrá-la?
uma vez também, eu registrei a primeira edição, a segunda edição, ela está revista e atualizada. Aquela primeira, eu cancelo e faço um outro registro desta obra, Fernanda ou doutor Gustavo? Eu acho que eu poderia falar só falar só sobre tradução e você entrar na questão do registro, ok, Fernanda? Tá? Tá. Na questão da tradução, quer dizer, você compra os direitos de traduzir a obra, um tradutor no Brasil se incumbe dessa tarefa, é remunerado, tem que ter o nome dele na capa do livro, é obrigatório pelo contrato autoral, então você tem um livro traduzido. As versões seguintes, quer dizer, aí os códigos de versões seguintes, a Fernanda vai falar sobre isso, mas a tradução é uma obra protegida, porque até outra tradução desse livro, como já foram feitas vários, de James Joyce, pode ser feita, alguém que aprimora mais, ou por uma visão diferente. Um livro não tem monopólio de tradução, como o balé não tem monopólio de coreografia, tá certo? Outra tradução, até desde que seja diferente, pode ser feita. Agora, quanto ao registro, eu deixo para a Fernanda, que é a craque nisso, falar. Mas também nisso. Só completando, e desde que seja autorizada pelo titular originário, né? Quando a obra ainda é protegida, acho que esse exemplo que o Vitor deu é de obra protegida. Então, para você fazer uma tradução, você precisa de uma autorização prévia do titular da obra originária. Uma vez, comprou os direitos, vai fazer a tradução no Brasil. Como o doutor Gustavo mencionou, o tradutor vai criar uma obra nova, que é essa tradução, isso é considerado obra pela lei do direito autoral, portanto, é passível de registro. Você vai fazer o registro daquela tradução. Aí você perguntou sobre atualizações. Né? Atualizações, elas não vão alterar o teor da obra de forma significativa, a não ser que seja uma outra obra completamente diferente ou uma outra tradução, como o doutor Gustavo citou. A atualização em si, uma vez publicado, isso é até comum em livros técnicos, né, em livros que requerem esse tipo de atualização o tempo todo, e nem por isso o autor deixa de ter os direitos autorais da obra que vai sendo atualizada. Então, o primeiro registro é válido, a não ser que você torne outra obra de fato. Realmente, você pegue e faça outra tradução com outra pessoa, aí é outro autor, é outro registro. Ok, pessoal, nós estamos terminando, faltam 4 minutos, mas eu ainda vou fazer mais 2 perguntinhas bem rapidinho. Tem uma pergunta que sempre está recorrente, né? Do Analu Braga. O que acontece se um livro for registrado por 2 autores? Um plagiou. Rapidinho, o que acontece? Bom, em princípio, é válido o primeiro registro, a não ser que o segundo autor consiga comprovar que ele era titular e que aquele registro foi feito de má-fé. Né? Tudo que é feito de má-fé é passível de ser revertido. Ok, obrigado. Outra coisa, quer complementar, doutor Gustavo? Subscrevo integralmente. Beleza. Fernanda, estão perguntando aqui, e isso é importante para te dar esse serviço, qual é o custo para registrar um documento, uma obra, um quadro, ou qualquer coisa no blockchain da CBL? Qual é o custo? Olha, o custo de registro unitário de obra para não associado é R$ 69,90 e o contrato é R$ 99,90. Associados têm um preço especial, tem um desconto. Tá. Agora, a última, e já vamos despedindo, depois vocês já podem fazer o encerramento. Eu agradeço a participação de todos vocês, dos amigos de casa, e estamos sempre agora, a CBL tem esse serviço de live, mesmo estando em pandemia, continue aí se resguardando, se cuidando, e na quarentena, terminando a quarentena, a gente vai continuar fazendo essas lives, que o resultado está muito interessante, e a gente agradece a participação de todos vocês. Doutor Gustavo, essa outra obra, só estou pegando a obra para mostrar, é um conjunto de autores, são alunos da PUC São Paulo, do curso de Direito, que fez esse livro, como é Porriquet de A a Z, coordenado por um professor, um doutor, que são os alunos dele. Eles fizeram, cada aluno pegou um grupo de um número X de verbetes e fez essa análise em cima de Porriquet. Esses alunos, eles também têm que registrar esses verbetes, ou basta a editora registrar, ou o autor, coordenador, que é esse professor, fazer um registro único e estão todos resguardados? Olha, ótima pergunta. Eu acho que é mais fácil, mais prático registrar o conjunto da obra, que tem todos os seus nomes e os verbetes individualizados. Isso é uma obra coletiva, que é organizada por uma pessoa que tem
pequeno valor a mais de direitos autorais por ser organizador, e divide-se os direitos autorais na medida da proporção por critérios vários. Pode ser tamanho do verbete, tamanho de página, número de verbetes, e cada autor recebe a sua parte proporcionalmente à venda da obra. Então, acho que o registro coletivo é mais prático. E já encerrando minha participação aqui, para a Fernanda concluir, eu queria dizer que é muito bom que o que nós estamos aqui fazendo é transmitir conhecimento. Essa é a nossa função. Isso é um livro audiovisual agora que a gente está tendo, né? Então, o direito, ele vai ficando se modernizando, a lei é a estrada e o costume é o atalho, nós falamos outro dia. Então, novas formas vão surgindo e o direito vai correndo atrás dela. Temos muita coisa pela frente, Tratado de Marrakech, obras para deficientes visuais, audiobook, holograma, recitação de poesias ao vivo, enfim, é um desafio constante para nós que gostamos, e para mim foi um grande prazer ter sido convidado por vocês para participar dessa live, dessa apresentação. Live é muito anglicismo. Nessa apresentação, espero, se convidado, voltarei com o maior prazer também, ainda mais com a Fernanda amiga, e acho que estamos prestando um serviço ao mercado editorial. Leiam, cuidem-se, obrigado, um abraço a todos. Quem agradece sou eu, em nome de todo o pessoal que está aí nos assistindo, e principalmente a toda a diretoria da CBL. E quero aproveitar e mandar um abração mesmo fraterno aos amigos do SNEL e ao meu amigo Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL. Fernanda, obrigado. Fernanda, é com você para a gente ir encerrando. Gente, eu tenho certeza que tem bastante dúvidas ainda. O direito autoral é um assunto assim, super interessante, super apaixonante. A gente vai fazer mais discussões sobre o assunto. Procurem as informações no site da CBL. Gustavo, super obrigada por aceitar o convite. Vitor, super obrigada pela mediação aí dessa mesa. Arrasou aí com a gente. Muito obrigada. E o pessoal que está aqui com a gente, obrigada. A gente vai continuar disponível. Mandem suas dúvidas. A gente vai respondendo pela CBL na medida do possível e vamos organizar outros encontros como esse. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Boa noite, boa tarde aí e obrigado por estar junto com a gente aí nessa hora aí de um bom bate-papo falando de livro de literatura, como o Dr. Gustavo disse. Um abração aí a todo mundo. Tchau.